Então, tá bom. Então, hoje nós vamos ver os Salmos e os Cânticos, dois livros da Bíblia que não além de não ser muito conhecidos, são muito poucos estudados, mas têm uma importância muito grande dentro do cânone religioso, e, como se diz, são considerados livros canônicos. Então, assim, não é nenhuma questão aqui de observarmos, porque muitas situações não tem uma história para contar sobre os Salmos, ou como vamos ver sobre o Cântico, é uma história só. Porém, é preciso compreender o porquê que eles estão inseridos na Bíblia. É preciso compreender o significado de todos os livros que estão na Bíblia para que nós possamos situar a nossa existência atual. Se nós começarmos a olhar a nossa vida somente pós-Cristo, se nós formos olharmos as nossas encarnações somente a partir do momento em que o Cristo nos traz o código da fraternidade, nós vamos perder grande parte da nossa história e do nosso passado, que é uma história belíssima. E, além do que, nós vamos compreendendo muito das tradições, dos costumes, do misticismo e até mesmo do fanatismo. A grande maioria das casas, das pessoas que nós conhecemos, se nós formos olhar os nossos amigos, os nossos familiares, de cada 10, pelo menos uns 4 ou 5 deixam sempre a Bíblia aberta lá no Salmo 91. E qual a razão disso? Por que que eles? O que tem o Salmo 91 de tão especial? Então, é isso que nós vamos discorrer no nosso encontro de agora. Os Salmos foram escritos entre a época de Moisés, 1400 anos antes do Cristo, e o cativeiro babilônico no ano de 586 antes do Cristo. Sem dúvida, este livro é um dos mais lidos de toda a Bíblia. Até mesmo pessoas que não têm o hábito de ler conhecem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós não mudamos porque é tirado da Bíblia, mas aqui já mostra um grande erro de tradução. O correto do Salmo não é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O correto do hebraico para o grego é o Senhor é meu pastor e não me faltará. Nada são coisas, nada são situações, nada é material. Não me faltará Jesus, não me faltará o amor do Cristo, não me faltará a misericórdia divina. Então, a partir de hoje, sim, não vamos afrontar, mas vocês fiquem sabendo, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Mas o que importa é que ele é conhecido e tem lá a sua importância devida. Já os cânticos de Salomão, os chamados cantares, eles passam por várias fases, desde o início, antes do casamento, mostrando como a noiva anseia por estar com seu noivo, passando pela noite de núpcias, onde o marido ressalta a beleza de sua esposa e, com uma linguagem simbólica, a esposa seduz o marido. Fazem amor e Deus os abençoa. Não, o Cânticos não é os 50 tons de cinza. Não, o Cânticos não é um romance pornográfico, por mais que algumas religiões assim o tratam. É uma história belíssima de amor que hoje todos nós vamos ter a oportunidade de desfrutar e acrescentar mais este capítulo na nossa existência terrena. E começamos pelos Salmos.
informações básicas. O conteúdo são 150 salmos, ricamente diversos, que na organização em que os temos, serviram de inário ao judaísmo pós-exílio, segundo tempo. Então, aqui é tirado do hebraico porque ele está no Antigo Testamento. São 150. Algumas numerações, a própria Bíblia fazem algumas numerações porque algumas edições eles juntaram mais de um salmo, fizeram um e outros eles desmembraram. Mas, como ele diz, serviram de inário, essa forma com que hoje eles são distribuídos na Bíblia de Jerusalém, serviu como esse cântico, ele serviu como esse lamento de conduzir aos hebreus, depois do judaísmo, depois da conquista. A partir do momento em que Tito, então, destrói o templo de Jerusalém, quando o templo é reerguido, os salmos passa a ser a referência dos hebreus, contando a história desde a época de Moisés. O propósito do livro dos Salmos é que ele é o mais longo livro da Bíblia. E é também um dos mais diversos, já que os Salmos lidam com temas como Deus e sua criação, guerra, adoração, sabedoria, o pecado e o mal, julgamento, justiça e a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda do Mestre. Então, dentro do conteúdo e do propósito, nós já vemos o quão diverso é o livro dos Salmos. Quanta coisa está ali inserida dentro deste livro que para muitos, não tem o seu devido valor. Então, ele conta, sim, toda uma história, toda uma trajetória, a própria evolução desde o momento em que Moisés, vamos assim dizer, liberta os hebreus do jugo da escravidão no Egito. O autor é o seguinte: as breves descrições que introduzem os Salmos listam Davi como autor de 73 dos casos. Todos nós já ouvimos os Salmos de Davi, os Salmos de Salomão. Não. Então, hoje, nós vamos ver que existem aí grandes mentiras, que existem aí grandes enganos e grandes equívocos. Muita coisa é atribuído a quem não merece, e a quem merece, muitas vezes, passa pelo total desconhecimento. Então, as breves descrições que nós temos como referência listam Davi como autor em 73 casos, 73 salmos. Dois destes salmos, os 72 e os 127, são atribuídos a Salomão, o filho e sucessor de Davi. O Salmo 90 é uma oração atribuída a Moisés. Outro grupo de 12 salmos, entre eles o de 50 até o 73 e depois até o 83, é atribuído à família de Asaf. Asaf, como nós vamos ver, ele, Emã e Etã, que também são autores, que nós vamos falar já já, eles eram ministros da música nomeados por Davi. Então, tem tudo a ver o fato de esses salmos serem atribuídos a eles. Todos eles, a família de Asaf, por exemplo, era levita. Levita é aquelas famílias tradicionais encarregadas da tradição oral, de levar a história dos hebreus de família a família, de boca a boca. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos, o 42, do 44 ao 49, o 84 e 85, o 87 e 88. O Salmo 88 é atribuído a Emã. Esse Emã era o terceiro ministro da música do rei Davi.
enquanto que o Salmo 89 é atribuído a Etan, o Esraíta, que também, a única coisa que precisa saber é que ele também era ministro da música, era de uma família tradicional. Então, todos eles ali lidados e nomeados por Davi para as músicas, para as celebrações que eram usadas ali no templo. Com exceção de Salomão e Moisés, todos esses autores adicionais foram sacerdotes ou levitas responsáveis pelo fornecimento de música para adoração no santuário durante o reinado de Davi. 50 dos salmos não mencionam qualquer pessoa específica como seu autor. São esses ditados populares, são essas estrofes, são esses cancioneiros aí que nós hoje temos conhecimento, quando aparece escrito assim, autor desconhecido. São textos que são de conhecimento universal até, mas que você não tem um autor, não tem como identificar quem escreveu. Então, 50 dos salmos não se sabe quem é o seu autor. É um autor desconhecido, mas tem sim a chancela, né, do hebraico para que eles possam integrar o cânone judaico e fazer parte do Antigo Testamento. O período em que os salmos foram compostos varia muito, representando um lapso temporal de aproximadamente 1 milênio, desde a data aproximada de 1440 a.C., quando houve o êxodo dos israelitas do Egito até o cativeiro babilônico, sendo que muitas vezes esses poemas permitem traçar um paralelo com os acontecimentos históricos. Sim, eles contam a história desse povo, é toda a epopeia, a trajetória deles em busca da terra prometida. Esse instrumento que está aqui na imagem à direita, no pé do slide, é o saltério, porque antes os salmos era conhecido como saltério, porque eram tocados ouvindo ou através deste instrumento. E aí passava a ser, durante a trajetória, durante os 40 anos que os hebreus peregrinaram no deserto, então esses cantos, toda essa história que era contada, ela sobre a música era retirada, os sons eram retirados deste instrumento musical. Então, antes era saltério, os salmos. Depois, aportuguesado, que foi latinizado, principalmente depois da Vulgata, da Bíblia, conhecida como da Bíblia de São Jerônimo, é que eles, então, passaram a ser conhecidos como salmos. E exatamente preenchem todo esse período que os hebreus, então, estavam aí caminhando em busca do seu sonho e da sua realização. Principalmente com a vida de Davi, quando, por exemplo, havia fugido da perseguição promovida pelo rei Saul. Os Salmos 18, 52 e 54 relatam essa perseguição do seu próprio filho Absalão, que era filho de Davi. Então, o Salmo 3 retrata exatamente essa fuga e toda a sua luta pela sobrevivência, ou quanto ao arrependimento pelo seu pecado com Batsaba, ou Betsabá, ou Betsaída. Existem inúmeros nomes para a mocinha aqui que Davi desvirtuou. Então, o Salmo 51 é todo o arrependimento dele depois do acontecido, do fato em que ele conduz o marido dela para a guerra, para que ele possa ficar com ela, e as consequências que vêm a culminar com o desencarne do seu filho, onde ele, então, sente como se fosse
um castigo de Deus, como se fosse um castigo divino. O rei Saul, primeiro rei a ser ungido pelo profeta Samuel. Depois o povo, cansado e decepcionado com Saul, então eles pedem um outro rei e Samuel unge então Davi. Porém, há essa perseguição de Davi. Davi era o, vamos assim dizer, era o conselheiro, era o braço direito de Saul, mas ele ganhou tanto poder, tanta fama e era tão querido que despertou a inveja de Saul, que queria o morto. Então, todas essas histórias, todos esses acontecimentos, todas as circunstâncias que envolveram a vida desses dois reis está aí nesses salmos específicos colocados para depois a verificação daqueles que quiserem procurar mais a fundo. Uma caminhada pelos salmos. Essa caminhada pelos salmos é uma maneira simplesmente de mostrar o que é. Como nós dissemos, não é como um capítulo da Bíblia, não é como um capítulo de um livro que você vai lá e consegue fazer um resumo. Não, para se estudar os salmos, precisaríamos de um curso de uns 2 anos para estudar cada um deles com o seu objetivo, a sua finalidade, a sua concepção e todo o desenvolvimento que ele deu. Mas nós procuramos trazer hoje para vocês uma síntese para que qualquer um de vocês, ouvindo essa aula que estão, vocês terão condições de um momento ou outro em que for solicitado, se referir e, principalmente, tem conteúdo e bagagem para falar o que são os salmos. Os salmos 1 e 2 é uma introdução ao saltério, que é um instrumento. Da mesma forma que as músicas sertanejas reverenciam a viola, da mesma forma que o forró privilegia o triângulo e o acordeon, da mesma forma que o rock com todas as suas guitarras. Então, os Salmos 1 e 2 é uma introdução ao saltério e ao próprio livro dos Salmos. São sequenciais, tá? Do 3 ao 7, são 5 lamentos, apelos por ajuda. O Salmo 8 é uma adoração ao Criador, a Deus, Yahvé. O Salmo do 9 ao 13 é um lamento pelo livramento dos justos pobres. Todos aqueles, vamos assim dizer, pobres de espíritos, as pessoas boas, mas de uma vida simples, o livramento para eles, então houve ali uma misericórdia divina, uma intercessão. Então isso está nos Salmos do 9 ao 13. O Salmo 14 mostra a insensatez da humanidade, que vai estar ressaltada lá no Salmo 53. Os Salmos 15 ao 24 é sobre o acesso ao templo. Lembram quando a Igreja Universal inaugurou o templo lá da Celso Garcia? Que mulher não poderia entrar de calça comprida, não se pode entrar de camiseta polo, tem que ser, as mulheres precisam estar de vestidos ou a caráter, tem nomes de roupas femininas aí que é francês, tailleur, mas os homens precisavam estar como Johnny, calça de tergal, de brim, mas você precisa estar social. Então, os Salmos do 15 ao 24 são sobre regras de acesso ao templo. Do 25 ao 33 é uma oração, uma adoração e confiança ao Rei da criação. Do 34 ao 37 são instruções de sabedoria divina e apelo contra os ímpios. Ímpios é uma pessoa desumana, é uma pessoa insensível, é uma pessoa sem piedade. Então, é a sabedoria divina em favor dos necessitados. Do Salmo 38 ao 41, são 4 lamentos, uma oração e uma confissão de pecados, que na realidade são erros, é uma remissão.
Aqui é um arrependimento. Os Salmos 42 ao 45 são 3 orações e um salmo régio. O que é um salmo régio? É um salmo que era usado na coroação dos reis, quando os príncipes aí atingiam a maioridade. Então, eles falam assim, entronização. O termo correto é esse, entronização. São as orações e o salmo específico para essas celebrações de trono, de reis, nomeações, onde ali está o poder e um reinado dentro do trono físico ou natural, como se diz. Do Salmo 46 ao 48, é celebrando Sião. Sião é esse mesmo que vocês estão pensando, o Monte Sião. Só que antes do Monte Sião, o que tínhamos? Tínhamos uma fortaleza que ficava num monte afastado um pouquinho de Jerusalém. Na realidade, o monte chamava Tizion, mas foi aportuguesado e latinizado para Sion, que acabou virando Sião. Então, essa fortaleza do Monte Sião, quando é conquistada, então, por Davi, então, aí está retratado nestes salmos. Do 49 ao 53, temos a atitude adequada diante de Deus. Mais uma vez, regras, normas de conduta, regimentos de como reverenciar o Criador. Do 54 ao 59, são 6 lamentos, orações por ajuda. Lamento aqui não é reclamar, não é murmurar. Lamento é aquela, hoje seria um canto nostálgico, é aquele canto onde você mistura saudade, esperança, onde você busca o equilíbrio e a harmonia. É esse o lamento. Na cruz, no madeiro, no momento da crucificação, quando Jesus diz, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? É um lamento, mas não de reclamar. Ele está exatamente recitando um salmo. É isso que ele está dizendo. Senhor, Senhor, por que me abandonastes? De dia eu não aguento de tanto sofrer. À noite a chorar e sem ter alento. É a continuação do salmo. Dos Salmos 65 ao 68, são louvor aos prodígios e à presença de Deus. São os milagres, são as curas, são os fatos maravilhosos, são os fatos paranormais, são aquilo que não encontram uma explicação plausível dentro do materialismo que reinava aquela época. 69 ao 72, mais uma vez, não é que erramos, não. Sim, são novos, são mais 3 orações e mais um salmo de entronização. São 3 orações diferentes da do 45 ao 40, do 42 ao 45 e mais um salmo régio. É claro que, como eles têm um espaço entre eles de anos, então os autores mudaram. Então, o salmo do primeiro, o autor do primeiro salmo régio, não é o mesmo, é a mesma coisa dos cantos. Qual o primeiro? Nós temos a Ave Maria, mas hoje temos inúmeras orações ou hinos saudando Maria. A Salve Rainha, a oração para Nossa Senhora do Parto, e por aí vai. Então, muda-se a letra, mas o objetivo é o mesmo. O Salmo 73 ao 83 é sobre a rejeição e esperança para Sião. Ao mesmo tempo que tem um preconceito, porque eram um povo bárbaro, porque era um povo que os havia conquistado, mas tem a esperança da reconstrução, de que eles se reencontrassem com a lei judaica e principalmente com os ensinamentos contidos no Decálogo, nos 10 Mandamentos. Do 84 ao 89,
celebrando a Sião. A cidade foi promovida, aquela fortaleza foi promovida à província. E aí, passando a cidade, você precisa de novas regras, novos regulamentos, você precisa de uma administração. Tudo isso é celebrado nessa forma de canto, tudo isso é celebrado nessa forma de agradecimento. E também um lamento pelo seu fim. Com as guerras, muitas vezes, e com as conquistas, muitas cidades foram destruídas, muitos povos foram banidos e exilados. E é exatamente nessa fase de exílio que a grande maioria dos salmos foram escritos. E do 90 ao 92 é Javé, a nossa morada. Javé e Yavé é sempre uma maneira em que Moisés se referia a Deus e ao Criador. Os Salmos 93 ao 99, Javé reina e se regozija com o povo. Do Salmo 100 ao 106, louvor a Javé ou a Deus e a esperança da restauração. Sempre um refazimento, sempre uma reconstrução, sempre um recomeçar. Então, louvar a Deus é bem dizer, é uma maneira de nós dizermos que existem várias formas de se dirigir a Deus. Um canto de louvor, em vez de ficarmos rezando de mãos postas, vamos louvar? Então vai, Ave, Ave, Ave Maria. Isso é um canto de louvor. Então, existem várias interpretações e várias formas de recitar os salmos. Lembrando sempre que, quando em relação ao saltério, notas musicais e tudo isso eram muito restritos. Mas hoje, com a tecnologia e a ciência, dá sim para se fazer uma grande diferença entre eles. Do 107 ao 109, um louvor a Deus pelo resgate de seu povo e 2 lamentos davídicos, 2 lamentos dedicados a Davi. Do Salmos 110 ao 118, o rei vindouro e os salmos festivos. O Messias, já estão falando do Messias, do Salvador, do rei que viria, daquele que iria reinar, trazendo a paz e a libertação, junto com as festividades celebradas dentro do judaísmo. O Salmo 119 é a celebração da lei, a palavra fiel de Javé, ou o decálogo recebido por Moisés no Sinai, que é conhecido para nós como os 10 mandamentos. Do Salmo 120 ao 134, são cânticos dos degraus, da subida e das peregrinações. Quando nós nos elevamos, nós estamos galgando os degraus da evolução. Quando nós estamos restritos, exilados, perseguidos, subjugados, começa a fase da peregrinação, da subjugação, da subserviência. Por isso são cânticos dos degraus. Ao mesmo tempo em que nós encontramos do 120, tem aqueles que elevam e tem aqueles do momento em que precisa fazer uso da humildade. Do 135 ao 137, é em respostas a essas peregrinações. Aqueles cantos que hoje, eu não sei se hoje, mas há uns anos atrás, os cantos que são usados em procissão, tipo aquele caminhando pelo deserto. Então, são esses cantos sempre de incentivo, sempre levando adiante os objetivos que todos buscam. No caso deles, a terra prometida. No caso dos cristãos, a salvação, o céu, ou, no mínimo, o purgatório. No caso dos espíritas, o nosso lar, que é a colônia mais conhecida. Do 138 ao 145, mais uma coleção dedicada à fase final da vida de Davi. E encerra do 146 ao 150. Aleluia, quíntuplo. São salmos em uma sentença.
o povo de Israel expressou louvor, gratidão, confissão e adoração a Deus por meio de suas poesias. Seria como se pegássemos aí dos 146, esses 5 finais, seria como se nós pegássemos aí todos os cantos conhecidos dentro do catolicismo, dentro das igrejas evangélicas, o que seria conhecido as giras da Umbanda, onde você resume todos, faz uma compilação de todos para todos louvar e agradecer. Ao mesmo tempo, essa confissão. Então, ao invés de você sentar e ficar se martirizando com o erro, o remorso e a culpa, então você canta. É uma maneira de expressar a Deus que reconhecemos aquilo que fizemos de errado, mas sem mostrar que nós estamos chateados. A poesia representa a alegria do agradecimento. São muitos números, mas é só para explicar o significado de cada um deles e por que eles estão distribuídos nesta sequência dentro da Bíblia de Jerusalém. Não é por acaso. Sim, a exemplo de Kardec, tem uma razão, tem um motivo e tem uma circunstância para que eles estão. É didático isso. Isso é educativo, essa razão que eles começam. Desde o início, o primeiro, até a finalização do objetivo que todos buscavam. A classificação detalhada dos salmos é de difícil definição, visto que são altamente poéticos, e um salmo pode tocar em diferentes temas. Porém, podemos sugerir diversas categorias. Então, sim, existe uma classificação, sim, mas quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 100 tem a escala espírita. A diferença de uma escala para outra, de um espírito para outro, dos prudentes para os sábios, para os crísticos, a diferença ali é muito sutil. A mesma coisa é aqui para categorizar. Mas algumas categorias nós trouxemos, porque eu sei que todos vocês vão fazer de lição de casa o estudo do livro dos Salmos. Salmos teocráticos são os de 95 a 100. São cânticos de degrau ou de romagem, elevação espiritual ou queda através dos erros. Dos 120 ao 134. Os salmos de aleluia, louvação, 146 a 150. Salmos acrósticos. Não se preocupe que daqui a pouco vai ter explicação de tudo isso. São esses aí, 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 e 145. Salmos messiânicos, como o próprio nome está dizendo. Messias é uma louvação, é uma espera, é um desejo, é um anseio. Os hinos da vinda do Messias. 2, 8, 16, 22, 45, 72, 89, 110, 118, 132 e ainda tem mais um ou dois. Salmos penitenciais, 38, 130 e 145. Salmos imprecatórios, 69, 101, 137, porções dos Salmos 35, 55 e 58. Salmos históricos, como o próprio nome está dizendo, contam história, 78, 81, 105 e 106. Salmos de louvor, 8, 24, 29, 33, 47, 48. E lamentos, 25, 39, 51, 86, 102 e 120. Prova de matemática hoje, só número. O esboço. Os salmos são uma coleção poética, inspiradora, muito bem organizada. Combina um tema predominante de cada divisão do livro dos salmos
com os livros do Pentateuco. Lembra quando nós falamos do Livro dos Espíritos, a forma como Kardec usou para codificar? Ele começou o Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo, ele começa lá, que é Deus, e vai terminar com as preces. Então tem uma sequência. O Livro dos Espíritos, ele começa falando de assuntos terrenos, explica reencarnação, vai terminar lá no livro 3 com as leis morais e tudo mais. Aqui os salmos, mesmo sendo poesias, a organização deles e a divisão está relacionado na Bíblia de Jerusalém com os livros do Pentateuco judaico. É preciso lembrar que é o livro mais importante do Antigo Testamento para os judeus. Daí, esta relação direta com os livros da Torá, como vamos ver. O livro 1 são os salmos de 1 a 41. Autoria, Davi, a maioria deles. Qual é o tema destes salmos? A criação, especificamente o Salmo 8. Está ligado a que livro de Moisés? Ao Gênesis. O livro 2, que vai do 42 ao 72, a autoria deles é os filhos de Corá ou Coré, ou de Asaf. É tudo a mesma coisa, só muda a nomenclatura e a língua da tradução. Os Salmos 51 e 70, de Davi, concluindo com um de Salomão, o 72. Qual é o tema do livro 2? Engloba esses salmos. O livramento e a salvação, que está especificamente no 46. Qual livro que está ligado? Ao livro do Êxodo. E é sequencial também. Livro 3. O salmo é o 73 a 89. Autoria: todos os intitulados da família de Asaf ou dos filhos de Corá ou Coré. Qual o tema? A santificação. Pentateuco, o Levítico, e relacionado com o Levítico de Moisés. O livro 4, que é do 90 ao 106, a maioria dos salmos sem título e principalmente aqueles lá, alguns desconhecidos, com exceção dos salmos 101 e 103 de Davi. Qual é o tema? Fidelidade de Deus. Pentateuco, o livro dos números. O livro 5, que vai do 107 ao 150, a autoria, a maioria deles sem título, mas 15 são de Davi, incluindo os salmos 138 e o 145. A lei, o tema é a lei do Senhor, e eles estão relacionados ao livro do Pentateuco. Todos eles que estão entre parênteses nessa relação de livros é o salmo base, é o salmo que representa e fecha o livro. Tá? Os salmos são poesias? Talvez, quando você lê os salmos, não perceba o tom poético ou musical desses textos. 3 coisas são fundamentais para defini-los assim. Figuras de linguagem. São expressões e maneiras de usar as palavras fora do sentido natural e concreto. As figuras de linguagem mais comuns no Antigo Testamento serão essas aqui que a gente vai estudar. São poesias? São. Quem não estuda ou quem estiver pensando em ler os Salmos como diversão, não vai conseguir. Quem quiser ler o Salmo sem nenhum conhecimento da Bíblia, não vai conseguir. Espírita que for ler os Salmos e não conhecer o Evangelho de Jesus, não vai conseguir ler. Por quê? Segundo alguns historiadores, Jesus falava um dialeto na Judéia chamado cilíaco. E esse dialeto cilíaco, ele era nessa forma de prosa, de poesias, de versos. Então, muitos dos ensinamentos de Jesus perderam o sentido dentro da Bíblia atual
exatamente porque você não tem como traduzir uma estrofe por causa das figuras de linguagem que não têm referência fora do texto ou na linguagem comum. Os mais conhecidos são metonímia. Metonímia. Substitui uma palavra por outra. Exemplo, no Salmo 50, lá no versículo 19, ele fala assim: a tua língua trama. Quem trama é a pessoa, mas aqui se usa uma parte do corpo para falar pela pessoa toda. Então, quando ele fala tua língua trama, ele não está referindo à língua como um órgão, ele está falando da pessoa. Então, é a mesma coisa que ele dissesse: o homem, a mulher, o ser, a criatura trama. Essa é uma figura de linguagem conhecida com esse metonímia. Hoje vocês vão sair daqui, ó, craques para o churrasco. Merisma. Usa dois opostos para significar o todo. Exemplo, no Salmo 139, versículo 2. Sabes quando me assento e quando me levanto, ou seja, o tempo todo. Então, para ele não dizer assim, o tempo todo eu estou ocupado. Então, ele fala, de vez em quando eu me assento, de vez em quando eu me levanto. Ele está dizendo o quê? É aquilo que se usa na missa. Senta, levanta, ajoelha, reza. Senta, ajoelha, levanta e bate palma. É isso que ele está dizendo. Usa-se, às vezes, até uma frase para significar uma coisa simples. Então, em vez de ele falar o tempo todo, ele fala senta e levanta, durmo e acordo. Seria mais ou menos essa a figura de linguagem conhecida como merisma. Personificação. Atribui atitudes de pessoas ou animais a objetos inanimados ou conceitos de animais. Exemplo, no Salmo 96, ele diz assim: ruja o mar não ruge, quem ruge é o leão. Ele está se referindo ao barulho das ondas, ele está se referindo aqui ao som das ondas quebrando ali na praia. Então ele fala, ruja o mar, mas o mar não tem como rugir. Rugir é conhecido, vamos assim dizer, como se fosse a voz do leão. Então é a personificação, trazendo algo imaterial para aqui, trazendo para o conceito animado. Paralelismo é o enunciado de uma verdade em duas sentenças sinônimas, opostas ou complementares. Paralelo, aqui não tem dúvida, dá para ter uma ideia porque ele está falando. Paralelo, nós sabemos que são duas sequências, uma ao lado da outra. Então, essa é a mais fácil de nós compreendermos. Sinônimas. O Salmo 1, o versículo 5. O termo perverso é o mesmo significado, tem um sinônimo de pecadores, e que não é. Por isso, não existe a palavra pecadores lá no hebraico. Lá existe erro, existe aqueles que erram, existem aqueles que se enganam, mas aqui a Bíblia de Jerusalém traduziu por pecadores. Opostas. O salmista opõe o caminho dos ímpios ao dos justos. Então, ele coloca, se opondo o inferno para o impiedoso, o inferno para o insensível, para o desumano, em contraposição ao caminho dos justos, que encontrarão a salvação. Complementares. Ele vai usar a palha, ilustra a pessoa do ímpio. Por que a palha? Porque a palha é frágil, a palha se deteriora, a palha é fácil de se queimar, o próprio vento leva. Então, quando ele fala o ímpio para ilustrar, a palha para ilustrar uma pessoa insensível e desumano, ele está querendo dizer que esta situação não perdurará por muito tempo, pois nada há de ficar escondido. E aqui, essa colocação que eu coloquei só para ilustrar, tá bom? Do que nós vamos falar.
Muito tempo se passou até ela conquistar o seu lugar. Uma busca por igualdade para estudar e trabalhar. Liberdade para mostrar que tem valor e sabe vencer. Hoje ela tem direito de escolher o que vai querer ser: empresária, médica, atleta, mãe ou advogada. Realmente, o que importa é ser muito respeitado. Sim, mas só para mostrar. O texto em si, em preto, é só uma ilustração muito atual. Mas o que importa para nós é esse mulher aqui. A palavra, a letra no início de cada uma das frases. Por quê? Porque são esses salmos acrósticos. As linhas ou estrofes do salmo iniciam cada uma com letras e ordem alfabética, segundo o alfabeto hebraico, que tinha 22 letras. Exemplo, o Salmo 119, ele tem 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto, sendo que todas as linhas da estrofe começam com a mesma letra. Não é o caso do texto aqui colocado, da mulher, mas ele é acróstico porque você tem uma sequência. No hebraico, todos eles começam na ordem, como se fosse do nosso AB até o nosso Z, que é o último, é sequencial. Então, o acróstico ele tem essa capacidade das primeiras letras terem o verdadeiro significado do que o Salmo está trazendo. Deus é o mesmo Senhor em todos os salmos. No entanto, respondemos a ele de formas diferentes, de acordo com as circunstâncias específicas de nossas vidas. Um Deus que vai muito além de nossas experiências humanas, mas também alguém que está perto o suficiente para ser tocado e que caminha ao nosso lado ao longo do caminho da vida. Nesta frase, nós procuramos sintetizar todos esses números que devem ter deixado vocês louquinhos aí. O significado dos salmos está aqui. Deus é o mesmo Senhor em todos os salmos. No entanto, respondemos a ele de várias formas diferentes. Cada um tem uma sua manifestação. Nós somos individualidades. Somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Cada um está num estágio diferente da sua existência, de acordo com as circunstâncias específicas de nossa vida. Alegria, tristeza, frustração, decepção, vitória, conquista ou realização. Um Deus que vai muito além das nossas experiências terrenas. É o Deus abstrato que nós não conhecemos. Esse Deus que muitas vezes nós nos referimos é um Deus criado à nossa imagem e semelhança, e não um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança em relação às virtudes. Mas é um Deus que está perto o suficiente para ser tocado. É um Deus que caminha conosco lado a lado. Ou seja, é um Deus que pode ser visto de acordo com a sua criação e as suas leis justas e perfeitas. Dúvidas, perguntas ou questionamentos? Dou-lhe uma, duas, bora. Sebastião, tantas coisas para pensar que a gente vai precisar de um tempo. Ou Então tá rever a bom. aula de novo, né? Então Eu tá ainda bom. estou aí no Salmo 14 e você já está falando no... Mas tudo bem. Depois a gente responde no grupo ou no privado, de acordo com o que chegar. Agora vamos fugir dos números e vamos falar de algo, então, mais palpável, de algo que fala mais próximo de nós. Vamos falar do livro dos Cânticos, também conhecido como Cantares de Salomão. As ilustrações são todas de internet livre. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Ele está dizendo que o amor não se compra, o amor não tem preço. Amor tem valor e reconhecimento.
Então vamos lá. Qual é o propósito do livro dos Cânticos? Cântico dos Cânticos é o misterioso romance Cantares, superabundando em metáforas e linguagem figurada de estilo oriental. Apresenta o relacionamento entre o rei Salomão e uma jovem sulamita com o propósito de mostrar que, assim como a vida terrena é preenchida pelo amor conjugal, a vida espiritual é preenchida pelo amor que o Senhor tem pelos seus e pelo relacionamento que esses têm com Ele, como frutos desse amor. Mostrar que o amor lícito entre um homem e uma mulher é um lindo poema de Deus e deve ser vivido intensamente. Aqui começamos. Se o Salmo é uma história, é uma epopeia, é preciso dedicação, conhecimento e comprometimento para se entender e falar sobre os Salmos, porque quem estuda os Salmos, quem conhece, é um desrespeito quando alguém fala assim: ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como profissão de fé. Isso chega a ser uma afronta quando se lê todo o Salmo, porque tem toda uma história que está ali envolvida. Então, é preciso prestar atenção no que está significando. Então, o livro dos Cânticos, ele está falando de um amor. Assim como fala do amor conjugal, e nós espíritas sabemos, através da reencarnação, quais são os nossos propósitos, principalmente quando se diz que o espírito não tem sexo, que nós vamos reencarnar na condição em que for melhor para a nossa evolução espiritual. Então, esse livro dos Cânticos fala de um amor material, de um amor humano, de espíritos que estão aqui encarnados. A relação que se faz quando lê o livro dos Cânticos é que, a exemplo dos Salmos, se você não conseguir, se você não tiver noção no Antigo Testamento, você vai pensar que está lendo os 50 Tons de Cinza ou qualquer um outro romance com alguns tons picantes de sensualidade. Então, o objetivo é mostrar, sim, que o amor é lícito, é saudável, é de Deus e precisa ser vivenciado. Da mesma forma que nós necessitamos do amor espiritual para reverenciar o Criador e o nosso diretor angélico, Jesus. A Sinfonia do Amor, Cântico dos Cânticos, é um convite para observarmos a intimidade de um casal casado, que não se envergonha em falar sobre sua sexualidade através de metáforas e símbolos delicados para expressar os encantos do amor. Não é palavrão, não é essas coisas que o funk diz aí, né? O funk não sei do que usa uma série de referências em se referindo ao amor, aos relacionamentos, até mesmo de uma forma promíscua. O canto dos cânticos ou cantares de Salomão mostra o diálogo é fundamental para nós mostrarmos as qualidades do nosso cônjuge, a pessoa com quem nós estamos vivendo esse amor, e mesmo que esse amor não seja eterno e não seja duradouro, vamos assim dizer, mostra que ninguém tem o direito de falar daquela pessoa que um dia fez parte da sua vida, fez parte e foi merecedora do seu amor. Então, o respeito tem que permanecer, mesmo que haja um rompimento aqui nas relações materiais. Então, reverenciar, elogiar, enaltecer o corpo, as qualidades, as virtudes dentro de um relacionamento, o cântico vai mostrar que isso é fundamental para a perpetuação do amor. O Cantares de Salomão
foi escrito por alguém que amava e era amado. Ao longo da história do cristianismo, despertou muitas controvérsias. Alguns não acreditavam que era o livro inspirado e, portanto, não poderia fazer parte do livro sagrado aqui, ou o livro sagrado aqui, a Bíblia do Antigo, do hebraico, que só tinha o Antigo Testamento. Então, por falar de amor, por falar de algo bem palpável e de uma forma muito humana, muitos não acreditavam que é um livro inspirado, que é um livro canônico, que é um livro que deveria fazer parte da Bíblia. Por quê? Por causa da forma com que ele abrange, da forma com que ele traz e interpreta o amor entre um homem e uma mulher. Hoje, o Cantares de Salomão está sendo redescoberto pelos estudiosos da palavra de Deus. O livro fala de amor, fala de companheirismo, de romance e também de poesia. Então, antes de tudo, se para falar amor, você tem que ser companheiro. Ele fala de confidências, ele fala, sim, através de um lamento, ele fala de ajuda, de amparo, ele fala de socorro, ele fala de auxílio, mas ele fala, acima de tudo, de desejos, de anseios, de sonhos. Ele fala, sim, tudo envolvido nesses eflúvios espirituais que envolvem dois seres que vieram do mundo espiritual para dar continuidade à sua caminhada evolutiva em direção à cristandade, em direção à esfera crística, que é o objetivo de todos nós. O banquete de amor. Tanto Cânticos quanto o livro Provérbios e o Eclesiastes apresentam o amor como um banquete que deve ser aproveitado nos mínimos detalhes. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Sim, não é uma letra de música, não é uma letra de um poema. Sim, é uma letra de música, é um poema, sim, é uma prosa também. E é a maneira com que, aqui no caso, é dedicado a ele, né? Pelo menos a referência a ele, Salomão, está se dirigindo à Sulamita, está se dirigindo à sua amada. A mesma coisa pode ser porque muitas das colocações dos cânticos, se não prestarmos atenção no texto, nós não vamos saber se é Salomão dizendo a Sulamita ou se é Sulamita declarando todo o seu amor a Salomão. Por isso, toda essa poesia que ele tem. Bebe a água da tua própria cisterna. Quem não conhece cisterna? O poço, aqueles poços que existem ainda nos interiores, no interior do nosso Brasil. Das correntes de teu poço. O que ele está dizendo com isso? É individual, é particular, é pessoal. Amor entre homem e mulher, o livro dos Cânticos, o Provérbios e o Eclesiásticos, eles dizem que não é para ser compartilhado. Mais de um é multidão. É isso que o texto está dizendo. A mulher da tua mocidade. Ele está dizendo, aqui é Salomão falando. Então, é o amor que deve ser, sim, vivenciado de todas as formas que está ao nosso alcance. Como a corça amorosa e a gazela graciosa, saciem-te em teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja sempre cativado. Esse está em Provérbios. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho
que tu fazes debaixo de sol. Essa está no Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 9. Então, aqui mostra essa referência desses 3 livros. Por quê? São os chamados livros poéticos da Bíblia. São os chamados os livros que estão contidos dentro desta poesia. São livros que falam de amor, são livros que falam de algo mais palpável, mais humano, saindo fora daquela coisa de profetismo, daquela coisa do profeta, daquela coisa do missionário. São livros que diferenciam pelo seu texto, mas se não tiver conhecimento, não consegue ler, porque não se consegue interpretar. Todos os dias de sua vida e da tua vaidade. A vaidade aqui não está se referindo ao termo pejorativo, de fascinação. Ele está dizendo de tua vaidade, porque enquanto nós estamos com vida, e segundo ele, enquanto nós ainda somos novos, ainda temos disposição, ainda temos força, então ele está dizendo vaidade, onde nós temos essa condição de conhecer e de reconhecer a importância daqueles que Deus, Yahvé, colocou na nossa caminhada. Deus te deu debaixo do sol, encarnado, enquanto você estiver vivo. Deus te deu embaixo do sol referente à vida material, à vida na terra. Por quê? Se fosse acima do sol, ele estaria falando do mundo espiritual. Então, ele está dizendo que temos o direito de gozar a vida, de ter os prazeres e os gozos terrenos que o livro dos Espíritos nos apresenta, porque esta é a porção da sua vida e do seu trabalho. Tudo aquilo que nós fazemos aqui enquanto estamos caminhando no planeta Terra, toda a nossa existência, todos os nossos atos, tudo aquilo que nós construímos irá reverberar por toda a nossa existência dentro da lei de causa e efeito ou de ação e reação que nós bem conhecemos. Apartando-se um pouco deles, logo achei que aquele a quem ama a minha alma, agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Então, isso está lá na Bíblia. Nossa, está na Bíblia? Está na Bíblia. Ah, mas e os puritanos e os ortodoxos? É por versículos como esse que eles instigam e que tudo já fizeram para que o livro dos Cânticos fosse retirado da Bíblia. Mas não conseguem. Por quê? Porque na Bíblia hebraica ele é considerado inspirado por Deus e nada tem de preconceito ou de discriminatório em relação ao amor na forma humana que nós conhecemos. O amor é forte como a morte. Ninguém pode resisti-lo. Onde ele chega, tem o poder de impactar, assim como a morte, as pessoas tocadas por ele. Esse impacto domina os cônjuges de tal forma que não há quem consiga destruir esse amor. Sim, hoje, pode alguns até dizer, isso é muito bonito, mas é impossível. Tá, se nós pensarmos aí que existem pessoas aí que estão celebrando 50, 60, 40 anos juntos, é essa relação que ele está dizendo. É claro que temos a lei do progresso, que temos a lei do trabalho, que muda. Hoje, os interesses, as conveniências, as facilidades, tudo isso é motivo para rompimento das relações. Mas não é assim quando nós olhamos de acordo com os ensinamentos de Jesus através do Decálogo, quando ele fala para que nós devemos respeitar em relação ao adultério, em relação à traição e tudo mais. Então, quando ele fala que quando há um amor verdadeiro, não existe, ele é tão forte como a morte, impacta.
porque mesmo depois da morte, muitas pessoas continuavam venerando, muitas pessoas ficavam ali em memória daquele que retornou ao mundo espiritual, ficavam alimentando esse amor. Sim, é uma interpretação. Hoje, nós mesmos, nós espíritas, entendemos que tem pessoas que estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. E ninguém pode falar com preconceito ou discriminação. Mas é preciso lembrar sempre que nós estamos falando aqui do livro dos Cânticos. Então, nós temos que interpretá-lo e estudá-lo de acordo com a lei judaica, porém, trazendo para ele os ensinamentos que Jesus nos deixou. O Cântico dos Cânticos fala de Deus uma única vez, para dizer que a paixão é como uma faísca de Yahvé, isto é, como um raio em dia de tempestade. Aqui fica bem claro porque as igrejas, porque algumas religiões querem e tudo fazem para tirar o livro dos Cânticos da Bíblia. Ou muitos simplesmente o ignoram, porque ele só tem Deus uma vez que é falado, exatamente no capítulo 8, no versículo 6, quando ele fala, uma faísca de Yahvé. A própria Caritas, na prece de Caritas, nós vamos dizer, uma faísca do seu amor. Então, dá para se conhecer. Quem conhece o Evangelho, quem estuda a doutrina espírita e conhece, que vai lá, que olha, que não lê, vai entender aqui o porquê da discriminação. Mas não é pelo fato de não falar Deus ou não ter Deus no seu contexto que ele não tenha sua importância e não seja educativo em forma de moral. Pelo resto, ele só fala de amor humano e dele fala de uma maneira bem diferente do que estamos habituados a ouvir no catecismo. Catecismo aqui no sentido de catequese, tá? Não catecismo católico, não catecismo da igreja. Quando ele fala de o amor de forma humana, diferente do que nós estamos a ouvir, é nessa forma homem e mulher, esse amor carnal, esse amor relação. Então, não é isso que ele usa. Ele usa uma linguagem erótica de grande beleza poética. Descreve com arte o jogo do amor. Eu vou parar de falar os números, tá? Depois vocês, quando estiverem revendo a aula e ouvindo, as referências são todos os números dos capítulos e dos versículos que está. Então, ele descreve com arte o jogo do amor. Com naturalidade, ele evoca a relação sexual. Não fala da mulher enquanto esposa ou mãe, mas enquanto enamorada, que busca o seu amado até encontrá-lo. Então, aqui, por isso que está dizendo, não é esse amor, planejamento reencarnatório, não é esse amor que nós entendemos como Adão e Eva, não é esse casamento tradicional de véu e grinalda. Ele fala, sim, com amor. O sexo aqui que nós aprendemos na nossa aula, sexo nunca foi e não vai ser amor. Sexo é sensação, amor é sentimento. Porém, não se pode falar de amor num planeta de provas e expiações sem falar de relação sexual, sem a qual nenhum de nós reencarnaria. Ah, mas e as concepções aí artificiais? Tá, mas de qualquer maneira você precisou de um sêmen, você precisou de um óvulo. É esse tipo de relação que ele está dizendo. Aqui, a mulher não é só a esposa dedicada do lar, a subserviente, ou a mãe, ou o amor mais sublime que nós conhecemos. Não, ele está falando da namorada, ele está falando da noiva, ele está falando da mulher que sonha, da mulher que tem desejo, da mulher que quer conquistar,
da mulher que tem o pé no chão, da mulher que quer um companheiro, mas não está falando do príncipe, está falando de alguém que é palpável, alguém que venha preencher a sua existência material, mas sim sempre alimentando o seu espiritual tão necessário. Os cânticos em forma de poesia lírica apresentam como tema o amor, puro, simples e sensual. Eis aqui, portanto, o ponto da discórdia de todas as religiões. Parece tratar de um romantismo e erotismo, o que faz com que seja criticado por muitas igrejas e de todas as épocas. Sim, por desconhecimento, por falta de informação, por falta de comprometimento e por ser de difícil leitura e interpretação, as pessoas só focam naqueles versículos considerados promíscuos, naqueles versículos considerados pecaminosos, naqueles versículos onde estão ali uma linguagem que não é a linguagem que a igreja usa, não é a linguagem que as ovelhas do Cristo devem proferir, como se nós fôssemos seres à parte da criação. Não, nós temos que viver, nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. Sim, nós trazemos toda essa bagagem espiritual. O nosso arquivo perispiritual está repleto com várias pastas, e na parte sexual tem uma pasta que não se dá para ignorar. É preciso, de vez em quando, ir lá e abrir essa pasta para que ela possa sofrer as devidas atualizações. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Não, não é uma novela da Glória Pérez ou da Janete Claire. É o versículo 2 do Cânticos número 1, aqui representado. Tem lições profundas e espirituais retratadas neste grande poema. Não num, em todo o livro dos Cânticos, ele está dizendo. Seus versos e poesias podem ser vistos de uma forma espiritual. É um poema que exalta o amor entre um homem e uma mulher no casamento. Existe a luta de duas pessoas apaixonadas para a consolidação deste amor. O amor é uma luta, o amor é uma batalha. O amor, em certas circunstâncias, usando uma figura de linguagem que nós vimos lá no Salmo, é uma guerra, sim, é uma batalha, porque nós temos que lidar com preconceito, com discriminação, com ciúme, com inveja, com cobiça. A libido, sim, tem a chamada perfídia, sim, temos a chamada sensualidade. Tudo isso envolve as pessoas. Tem o caráter, que é de fundamental importância. Sim, está contido na Bíblia, está contido no livro dos Cânticos. Tem sim, mas tem que ser observado? Não. Se for para você simplesmente ler para sair falando bobagem, então não leia. Então, se alguém te perguntar o que diz o livro dos Cânticos, se você não tem o conhecimento, não fale, não jogue, não vamos depreciar algo tão profundo como é uma declaração de amor. Muitas das pessoas falam, sim, as pessoas podem até não gostar da Rita Lee e do Roberto de Carvalho, podem até não gostar, e todos respeitamos, mas não conheço, se tem muitas formas, mas uma declaração de amor, como a do Roberto de Carvalho, quando ele fala, por você eu vou até buscar os anéis de Saturno, não existe. Todo mundo sabe que é uma figura de linguagem. Todo mundo sabe que ele está falando de um simbolismo, mas todo mundo queria ouvir. Só que, muitas vezes, por ser
o fulano, por ser o autor, por ser ele o compositor, por ser ela a intérprete, acaba sofrendo uma série de discriminação. É isso que ele está falando aqui a respeito do livro dos Cânticos. Obstáculos, saudades, expressam o amor pulsante através de palavras e carinhos. Poesia romântica exalta a pureza do amor e a nobreza do casamento. É preciso lembrar que, nessa época, casamento, ele não está falando da cerimônia, não tinha toda essa cerimônia, cartório, igreja, vestido branco, véu grinal. Casamento, união de dois seres para não só caminharem e ajudarem-se mutuamente, mas principalmente para que um pudesse auxiliar o outro nas suas necessidades. Não completar, porque Deus não criou ninguém imperfeito ou pela metade, mas sim para que, ajudando-se mutuamente, pudesse gerar novas vidas. Por isso, o ensinamento do Cristo. Já não serão mais duas, mas uma só carne. Ele não está falando que o marido e a mulher vai passar a ser um só. Ele está dizendo que já não serão mais dois, mas um serão os filhos deste relacionamento. Duas carnes para gerar uma carne só. O tema principal do livro de Cantares de Salomão é a bênção do amor romântico que pode ser desfrutado dentro dos laços matrimoniais. O livro mostra que a intimidade física e emocional entre o marido e a esposa é abençoado por Deus. Além disso, sua mensagem enfatiza que jamais o amor deve ser forçado, mas deve seguir o seu curso natural. Ninguém pode obrigar alguém a amar o outro. Ninguém pode querer e exigir ser amado. Isso não existe. É isso que ele está dizendo. Sim, por mais que haja cumplicidade, por mais que haja confiança, por mais que haja esse desejo de estar junto, isto não pode ser forçado. Se a outra criatura não está à vontade, se a outra criatura não está se sentindo bem, devemos permitir que ela seja livre e vá em busca daquilo que a faz feliz. Então, já lá nessa época, ele já alertava para essa situação de posse, de dono, que muitas vezes estrangula e leva à falência os relacionamentos. Apesar de mencionar alguns personagens secundários, como a mãe, os irmãos, as donzelas e os guardas da cidade, sem dúvida, o seu foco está nos dois personagens principais, a esposa sulamita e o marido, o pastor. Para fugir, às vezes, um pouco, é como se ele usasse um pseudônimo. Então, ao invés de dizer o rei, ao invés de dizer ali o senhor, ele se refere ao pastor. Para não falar a esposa, para se referir à mulher, que era um termo vulgar, então, sulamita, que era uma referência do local de onde a amada provinha. E aí ele faz essa referência em relação ao amor e o tema central do livro dos Cânticos. O cântico começa com a noiva e o noivo trocando elogios mútuos e expressando seus desejos um pelo outro, enquanto aguardam a consumação que tanto espera. O antigo noivado, né? Começa com a noiva e o noivo trocando elogios, então tem toda aquela ansiedade, tem toda a descoberta, tem toda aquela busca e principalmente o desconhecido. Qual será o futuro? O que será? Ninguém pode prever o que seria o futuro dessa relação. Em seguida, há uma sequência de sonhos da noiva,
com o seu casamento e a intimidade subsequente com seu marido. Sim, tudo isso são conteúdos que preenchem qualquer romance. E eles estão exatamente nessa sequência. Você sai do desconhecido, do desejo, do sonho, sim, para depois o que vai acontecer? Qual será o desdobramento de tudo isso? Então, o cântico tem começo, meio e fim também. Não são palavras ou poesias simplesmente ali jogados. Tem uma sequência natural do desenvolvimento e da solidificação do amor enquanto criação divina. Então, nessa sessão, há a expressão da dor, da decepção e do medo da perda da pessoa amada. Mas também há a expressão da expectativa da consumação do relacionamento entre a esposa e o marido, e a intimidade desfrutada por eles. Quando nós lemos, quando estudamos esse livro do Cânticos e algumas das suas passagens, fica difícil dentro do mundo e do momento atual em que nós vivemos, onde os jovens aí, mal saídos da adolescência, já começam a ter as suas experiências sexuais, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência e, principalmente, sem o conhecimento do desdobramento espiritual desses atos. Então, por isso que está relacionado ao que os nossos avós e os nossos pais viviam. Essa expectativa. Não se conhecia o outro antes do casamento. Não se conhecia a intimidade do companheiro, da companheira, do amado ou da amada, antes da consumação ali do casamento. Por isso, todo esse romantismo, por isso toda essa forma poética que é a sequência natural de dois seres, dois espíritos, duas vidas fundindo em um mesmo objetivo. Não se trata de um livro erótico ou pornográfico. A Bíblia não condena o sexo, mas apenas o sexo pervertido. O livro dos Hebreus, aqui mantemos o texto que está lá, mas na realidade, o livro dos Hebreus, na realidade, é a carta de Paulo aos Hebreus. Destaca que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. É bem o doutor da lei, é bem Paulo de Tarso, o conhecedor do judaísmo, aquele que conhecia profundamente a lei de Moisés e, portanto, conhecia ele ali os cânticos. Então, por isso que ele fala lá na carta aos Hebreus em relação exatamente ao seu povo, como ele, os judeus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. É algo divino, ele está dizendo nesse sentido. A união, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O leito sem mácula, sem traição, sem adultério. Por quê? Porque os impuros, os adúlteros, aqueles que cometem aí o perjúrio, a mentira, todos esses terão que prestar contas. É o chamado julgamento que ele fala na carta aos Hebreus. Deus instituiu o casamento. Deus criou o sexo e o deu aos seres humanos para desfrutá-lo dentro dos limites do matrimônio. Mas na sociedade moderna hoje, isso não se aplica. Ninguém está condenando. Nós não estamos aqui simplesmente para criar uma regra de conduta. Nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos estudando os ensinamentos de Jesus, nós estamos estudando como foram os nossos antepassados, tudo o que aconteceu para que surgisse até hoje. Porém, valores morais
e princípios éticos devem ser para todos sempre. Então, quando ele fala dos limites do matrimônio, é responsabilidade para com a pessoa amada. Então, quando você diz que ama, se ama, então não tem lugar para um terceiro, não tem lugar para que ninguém possa interferir ou vir aqui querer somar. Então, tudo isso está dentro desse relação. Respeito, fidelidade, confiança, tudo isso são virtudes que se adquirem e não que pode ser comprado. Paulo declarou que o sexo deve ser exercido apenas no casamento monogâmico. Timóteo, o seu discípulo, foi informado de que o sexo dentro do casamento não deveria ser proibido. Por quê? Porque em alguns textos, em alguns profetas, o sexo só poderia ser usado para procriação, só poderia ser usado para tipo da perpetuação da espécie. Então, Paulo está dizendo ao seu discípulo que o sexo dentro do casamento não deveria ser proibido, e sim incentivado. E que Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. São os gozos e vidas, são os gozos e prazeres terrenos, que vai refletir nos gozos e penas futuras. Sim, há gozos e penas terrenas, está no livro dos Espíritos, são as oportunidades e aquilo que nos é permitido. Gozos e penas futuros são as consequências dos nossos atos. E é preciso lembrar sempre que a maioria das falhas, dos erros, dos enganos, das chamadas regiões inferiores, está ligado à parte sexual. Daí a importância que se tem o cântico e os ensinamentos de Paulo em relação ao matrimônio. O Cântico dos Cânticos de Salomão é um belo exemplo de um romance entre duas pessoas que verdadeiramente existiram, o qual exalta a visão bíblica do sexo e do casamento. Sim, com o aval da Bíblia, com o aval da religião, com o aval da hoje Igreja Romana ou catolicismo, mas quem vem perpetuando desde o Antigo Testamento. Cântico dos Cânticos questiona todos os pontos de vista que apresentam a sexualidade como algo sujo, barato, feio ou inferior. Em conformidade com a elevada doutrina da criação na literatura da sabedoria, da qual o livro faz parte. A sexualidade é apresentada como parte da boa criação divina, para ser desfrutado sem medo ou sem vergonha. Deus nos criou, Ele sabe das nossas falhas, dos nossos erros e dos nossos enganos. Ele sabe da nossa potencialidade. E nós temos livre-arbítrio e ele é respeitado. Só que as consequências daquilo que nós fazemos e os desdobramentos dos nossos atos estão relacionados à beleza da criação e o nosso desenvolvimento. Por isso, sempre que formos pedir algo a Deus, peçamos sempre sabedoria para melhor discernir. E o sexo não é algo vergonhoso, não é algo que é proibido ou algo que mereça castigo. É algo que precisa ser educado, é algo que precisa ser direcionado. Por ter sido criado por Deus, o amor sexual dentro do casamento, como uma chama de Yahvé, fala com eloquência do amor divino pela criação, quando é desfrutado em harmonia com o seu desígnio. Nós falamos de amor sexual, nós falamos de sexualidade e nós falamos de sexo. Tudo isso são coisas distintas. Nós não vamos abordar, porque não é esse o objetivo do livro dos Cânticos. Aqui nós estamos fazendo um resumo do livro dos Cânticos. Então, como está lá, na única vez que ele fala de Deus é quando ele fala a chama de Yahvé. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o sexo?
que o poder de Deus, a chama, é nesse momento da união sexual que nós mais nos aproximamos de Deus, desde que seja responsável e com comprometimento, e não com leviandade. A grande maioria daqueles que se aproximam tem duas reações extremas e constratantes quando se fala do livro dos Cânticos, tá? Então, ele está dizendo, a grande maioria daqueles que se aproximam do livro dos Cânticos tem duas reações que são extremas e uma é o contraste da outra. Uns espiritualizam cada vírgula e cada ponto da narrativa do livro, esvaziando de qualquer vestígio de sensualidade ou de sexualidade. E outros optam indo para um lado extremo. Então, tem os espiritualistas que veem em cada vírgula, em cada ponto, eles veem aí algo de sexo, de sexualidade, algo de sensualidade, algo de desejo, algo de anseio. E tem aqueles outros que vão exatamente no sentido contrário, erotizando cada frase e cada cena entre os amantes, que em muitos casos transformaram a linda relação dos personagens em um tema vulgar, desfigurando assim totalmente a mensagem bíblico-religiosa. Não só ao sexo, não só à sensualidade, mas também não só à razão, não só à lógica. É isso que ele está dizendo. Não se pode transformar todo amor, toda relação, em algo promíscuo, em algo vulgar ou em algo interesseiro. Sim, se está contido na Bíblia, ninguém está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém disse, dentro do nosso estudo até hoje, que nós temos que servir a Bíblia fielmente. O que nós precisamos é estudá-la. Herculano Pires já nos alertava. A Bíblia não está errada. Os homens, enquanto humanidade, não souberam interpretá-la. E, realmente, cada vez que nós estudamos textos e temas tão controversos como os Salmos e o Cântico, nós entendemos que o Herculano Pires estava coberto de razão. Para uma compreensão correta do significado e da mensagem do livro de Cantares, é preciso levar em conta o fato de que ele se insere dentro de um conjunto de documentos bíblicos, ou seja, sua identidade está diretamente vinculada à sua presença no cânone hebraico. Então, sim, dentro do hebraico, os rabinos, os 72 rabinos em 70 dias, e eles, sim, chegaram à conclusão de que ele é inspirado, de que é um livro intuído e de que, além do amor e de tudo que está ali, dos elogios, das vontades, das saudades, dos sonhos, tudo isso está relacionado à nossa situação em relação a Deus. Tudo isso está ligado à nossa criação e o nosso desenvolvimento espiritual. Evidentemente que este fato por si mesmo não responde à questão da origem do poema ou às influências que possa ter sofrido, mas também não pode ser simplesmente ignorado. O centro principal do texto continua sendo a tradição judaico-cristã. Quem não conhece o judaísmo, quem não conhece o Antigo Testamento, quem não conhece a Torá, quem nunca ouviu falar no Talmud ou na lei oral que foi passada junto com os 10 mandamentos a Moisés, não pode dizer que sabe o que está escrito no livro dos Cânticos. É preciso estudar, é preciso interpretar, é preciso trazer para os ensinamentos de Jesus, é preciso colocá-los dentro das parábolas,
Depois você precisa pegar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, é preciso pegar ali a Gênese para compreender todo o contexto da criação, da nossa criação como espíritos, para nós sabermos a importância do amor, da sexualidade, do respeito e qual é o nosso compromisso perante aquele espírito que caminha conosco na nossa romagem terrena. A interpretação alegórica dos exames do texto de Cantares é extremamente abundante, mas os exemplos a seguir são suficientes para se ter uma ideia de como o texto foi tratado. Sim, depois de muitos números, depois de um romance, depois de uma justificativa para textos que podem parecer tão libidinosos, mas sim intuídos e inspirados, é só para mostrar como algumas religiões, como alguns historiadores e como alguns pesquisadores interpretaram alguns dos versículos que está lá nos Cânticos de Salomão. Então, lá está assim, aquele que é trazido para as câmaras do rei. Lembra que a menina lá, ela fala, levou o seu amado para a câmara onde a sua mãe lhe deu a vida? Pois é. Aquele que é trazido para as câmaras do rei. Eles interpretaram que são aqueles que o Cristo trouxe para a sua igreja. Então, enquanto ela está falando que está esperando o seu amado e que vai transformar a alcova, o quarto, o aposento dos seus sonhos, de tudo, então ela está dizendo, aqui a interpretação, principalmente da igreja romana, é que são aqueles que o Cristo trouxe para a sua igreja. Então, a câmara do rei seria o planeta Terra, onde Jesus é o rei e o planeta é, então, aí o seu mundo, o seu aposento. Os seios da amada, que não é nenhuma analogia, é seios mesmo que está escrito lá. Então, são identificados como representativos das duas partes da Bíblia cristã, o Velho e o Novo Testamento. Tem que ter muita imaginação para compreender os seios da amada como se fosse o Velho e o Novo Testamento. Sim, são similares? Sim. São paralelos? Sim. São fonte de alimentos? Sim. São diversos? Sim. Somente o espírito feminino os tem em evidência? Sim. Então, são os valores e os princípios contidos dentro do Velho e do Novo Testamento. O Velho como costume e tradição, o Novo como a nossa maioridade espiritual. E, finalmente, a colina do incenso, que ele fala. Colina, um morro, incenso, todo esse incenso que a gente usa para perfumar, para mudar a energia, principalmente do nosso lar, mas é muito usado nas igrejas e nos templos, é uma referência àqueles cristãos que crucificam os seus desejos carnais e por isso são exaltados ou recebidos como cheiro suave ao Senhor. Castidade são as pessoas que não traem, são as pessoas que não cometem adultério, são as pessoas que não usam sexo com leviandade, são as pessoas que não praticam sexo casual, são as pessoas... Então, é preciso que você tenha mais uma imaginação muito fértil, ou então que você tenha um conhecimento absurdo do que é o Lutero, a representação do Calvino, o significado da Igreja Ortodoxa para compreender que a colina do incenso, ele está dizendo daqueles que se abstêm de uma vida sexual ativa para se elevar espiritualmente.
a doutrina espírita nos mostra isso em relação a muitos dos espíritos que aqui vêm, que vêm numa situação de não ter relacionamento, de não ter família, para se elevar espiritualmente. É exatamente essa a interpretação dos historiadores e dos pesquisadores do livro dos Cânticos. E fechamos com esse versículo que está lá, o versículo 6 e o 7 do capítulo 8. Põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então ele fala o quê? Quando ela fala colocar o selo, ela está dizendo, tem dono, pertenço, mas não no sentido posse, não no sentido de propriedade. Ao mesmo tempo ela fala os braços, que é os braços que envolvem, são os braços que consolam e confortam. O ciúme, destruidor, por isso essa relação da figura de linguagem com brasa, que queima, que destrói, que leva tudo ao pó. E as águas não podem apagar. Ele fala, então nem os rios podem afogar no sentido de morte, de matar. E ele fala, mesmo que nós doássemos todos os nossos bens, o amor não tem preço. Por que não tem preço? Porque precisa ser vivido, precisa ser conquistado e precisa ser adquirido. Enquanto tomamos água, enquanto respiramos do cântico, enquanto pensamos em tudo que nós lemos, respira fundo 3 vezes, aspira, respira, e aí nossa próxima aula, no dia 29 de março, voltamos à primeira viagem missionária de Paulo. Temos na primeira imagem a pitonisa em Filipos, um mapa representando onde ele foi, a distância percorrida, a lei de causa e efeito, ou ação e reação, onde ele sofre as consequências do apedrejamento que ele imputou a Estevão. Então, nos anos de 46 a 49 depois do Cristo, a primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé. Ele vai para Chipre, Antioquia, na Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, e de volta pelo mesmo caminho até Antioquia, onde ele fica por um longo tempo. Este é um resumo aí da viagem, é o caminho que ele percorreu. Então, depois de toda essa numerologia, depois de todos esses números, e depois desse belo romance dos Cânticos,